Nossas equipes estão na rua, ao vivo, para você saber para onde é que vai, hein? Uma das maiores crises na rede de metrô do país. Na maior rede de metrô do Brasil, que é São Paulo. As cenas são de caos em 4 das 6 linhas de metrô da capital paulista. Quase 1,5 milhão de pessoas ficaram a pé. A emergência, gente, já está durando quase 4 horas. Eu quero fazer aqui um apelo para você que ainda está esperando um funcionário, uma funcionária chegar para trabalhar. Eu quero fazer um apelo para você que ainda não saiu para a rua para tentar trabalhar porque não quer enfrentar esse caos que você está vendo nas imagens. Aumenta o volume da sua televisão, você vai ouvir nossos repórteres ao vivo trazendo novidades. Nesse instante está sendo costurado um acordo para liberar as catracas do metrô. Será que isso vai acontecer? O que o sindicato dos metroviários quer? Quer que os patrões distribuam o lucro da empresa, contratem mais funcionários e paralisem as privatizações. Já a companhia de metrô, que é administrada pelo governo de São Paulo, diz que não tem como pagar. Enquanto isso, só quem está pagando são essas pessoas que você está vendo nas imagens com sofrimento, é a população. Bom, enquanto não chega o horário da catraca livre, a catraca livre que é prometida pelos funcionários do metrô, mas que a direção do metrô ainda não confirmou se vai mesmo acontecer. Catraca livre que aliviaria o sufoco da população, mas manteria a reivindicação e o protesto dos metroviários. Enquanto isso não acontece, a gente vai falar com a repórter Mônica Simões, que está acompanhando desde cedinho toda a movimentação nas estações em São Paulo. Mônica, você chama a gente quando você souber que as catracas foram liberadas para a gente mostrar o que acontece nesse caso, porque um dos argumentos do metrô foi que não poderia ter catraca livre por questões de segurança. São milhões de pessoas afetadas por uma greve. Exatamente, Mariana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Milhares de pessoas afetadas por uma greve. Nós estávamos no metrô agora há pouco, a gente percorreu por diversas estações, principalmente na linha 3 vermelha, que é uma das principais aqui em São Paulo. E agora viemos até o Parque São Dom Pedro, que é um terminal de ônibus. Por quê, Mariana? Porque as pessoas bateram nas estações de metrô, viram que estavam fechadas e aí tiveram que vir para buscar o ônibus. O único problema disso tudo, Mariana, é que as pessoas vieram a pé aqui, um trajeto de 30 a 40 minutos. Tem duas estações muito próximas aqui onde eu estou, que é a estação do Brás e também a estação Dom Pedro II. As pessoas vieram a pé para tentar achar aí uma solução para ir para o trabalho, voltar para casa. Muita gente indo para o hospital também com consulta médica. E a situação é essa que a gente mostra ao vivo. Muitas filas para ônibus, pouca informação, porque as pessoas chegam aqui e vão buscar por os funcionários aqui do terminal, buscando o ônibus que eles precisam pegar para chegar no destino final. Só que eles não conseguem. Então forma-se essa fila enorme, porque todas vêm para um ponto só. A gente está num terminal onde tem diversos pontos. Saem daqui coletivos para São Paulo e também para a região metropolitana de São Paulo. Então, vamos falar aqui com algumas pessoas, Mariana, porque está bastante difícil aqui. Bom dia, situação difícil hoje aqui em São Paulo, né? Hoje está complicado. Geralmente não é assim por conta do metrô. Tentou pegar metrô hoje de manhã? Sem condições, o metrô estava fechado. Eu pego lá na Penha, linha vermelha. Linha vermelha está congestionada. Que hora você saiu de casa? Eu saí 10 para as 5. 10 para as 5, agora já quase 9 horas da manhã. Está indo para onde? Eu trabalho na Avenida Paulista, na Alameda Santos. Já está atrasada? Já estou atrasada. Falou já com o patrão, com a patroa? Já falei com minha patroa. Tá tudo certo com ela? Tá tudo certo. Dor de cabeça hoje? Hoje e com fome, querendo ir no banheiro. E não pode, porque se sair da fila perde o lugar. Perde o lugar. Quanto tempo aqui na fila pro ônibus? Até que agora eu cheguei, tá sendo rápido. Tá fluindo agora? Tá fluindo agora. Também depois de tanto tempo, né? Qual é o seu nome? Ana Shelley. Pois é, essa é uma história da Ana, mas de tantas outras que a gente vê por aqui, viu? Aqui é uma fila para outro ônibus, então as pessoas vão se dividindo, é um verdadeiro formigueiro. Muito bom dia, situação complicada hoje também, né? O livro pegou porque era para o ônibus Itaquera vir e não funcionar, né? Falava, não vai, que coisa. Veio o ônibus normal, agora pegar aqui para descer lá não sei aonde, não sei o que lá onde. Então chegou aqui informar errado a senhora entrou na fila errada, né? Aqui tá, cada um fala uma coisa, numa fila, eu já andei tudo quanto é lugar, agora que eu parei aqui para descer lá na Vila Mariana para ver. Boa sorte para a senhora. Então, Mariana, a situação é essa.
falta de informação e muita fila, viu? Edu, Mariana. Obrigado, Mônica, pelas informações da região central de São Paulo. Agora a gente vai te levar para a Zona Leste. São Paulo tem cerca de 370 quilômetros de trilho, trem e metrô. O trem está funcionando normalmente, só que a integração entre trem e metrô não funciona se 4 das 6 estações de metrô de São Paulo simplesmente pararam e nunca essa crise durou tanto tempo. Das 5 da manhã até agora, sem uma alternativa. Vamos conversar com o William Leite, porque ele está perto de muita gente que está tentando ir para o ônibus. Aí, Itaquera, qual é a realidade agora, hein, William? Olha, muita dor de cabeça, muitos problemas e pessoas com várias necessidades. Quer ir para o trabalho, não consegue, vai usar o trem da CPTM aqui para ir para uma outra estação ou não consegue também porque não conhece e vem buscar o ônibus e aí enfrenta essa dificuldade. Entre as pessoas que têm necessidades e precisa ir buscar e ir trabalhar ou ir numa consulta, está a Tatiana aqui, que está com a filha Lorena, que teve uma parada, mas ela está bem, só que ela tem uma traqueostomia e precisa fazer a manutenção. Sim, aí tem que ir no médico todo mês, tudo direitinho, e para remarcar fica complicado, né? Ela está bem, né? Sim, é só a manutenção que vai fazer. Sim. Mas ela veio de lotação e agora tem que pegar outro ônibus, e aí como é que entra? Porque ela tem por ter a traqueostomia, ela precisa de um espaço, ela precisa de um cuidado especial, né? Até porque é perigoso alguém bater a mão, tirar... Exatamente. Exatamente. E aí a gente vai pegar esse ônibus, a gente tem que pegar outro ônibus. Tudo seria mais fácil se tivesse o metrô funcionando, né? Pois é, mas infelizmente o metrô não está funcionando. Prejuízo para as pessoas que têm que pagar o ônibus, não é de graça, porque o sistema Paese, que é um sistema que é colocado quando há algum problema, uma falha no metrô, em greve, segundo as informações, eles não são colocados os ônibus aqui para atender as pessoas, porque as empresas dizem que colocam 100% da frota justamente para atender, só que aí é cobrado. E a Tatiana com a Lorena vão fazer essa manutenção. Tem horário marcado ou dá para chegar? Era às 9 horas. Era às 9 horas. Aí eu liguei já avisando e vamos tentar, né? Ainda não deu 9 horas, mas daqui até lá... Tem que tentar, né? Brasileiro não desiste. Pois é, não desiste nunca. É isso, Edu e Mariana, a dificuldade de quem precisava e precisa utilizar o metrô hoje. E agora tem essa história, depois de um horário de pico, das catracas livres. Será que vai acontecer? Por enquanto, é a correria que você acompanha aqui, ó. Para não ter o prejuízo para a população, o prejuízo monetário, financeiro, poderia ser incorporado pelo metrô. Porque essa é a situação que a gente vê. O William estava lá embaixo falando com a Tatiana e com a Lorena, e aí você vê de cima as imagens do helicóptero mostrando o transtorno dos passageiros que, na falta do metrô, tentam conseguir um ônibus. O sistema Paese não foi acionado logo no começo da manhã, porque diz que não foi avisado da necessidade. Muitas das pessoas também não ficaram sabendo que essa greve aconteceria. Uma greve que é decidida à noite e no dia seguinte pega todos os usuários de surpresa. Aliás, não dava nem para pegar um carro de aplicativo para ir para um transporte privado, até porque o preço varia muito. Uma viagem da Barra Funda até a Avenida Paulista, que costumava dar um pouco mais de R$20, chegou a passar dos R$55 hoje cedo. É por isso que a gente vai agora para um outro ponto da cidade. A gente vai falar com a repórter Paola Viana. Ela está acompanhando a movimentação toda também, causada pela greve dos metroviários. Paola, mostra para a gente onde é que você está e qual é a situação por aí. Já melhorou alguma coisa? Bom dia. Não melhorou nada, viu, Mariana? Bom dia a você, muito bom dia a todos. Você enfatizou muito bem, inclusive, Mariana. Muitas pessoas foram pegas de surpresa, chegaram logo cedo aqui por volta de 4h40 da manhã, que é quando os portões deveriam ser abertos aqui na estação. Nós estamos no Jabaquara, linha azul, Zona Sul, uma linha muito importante que dá acesso a outras estações, e muitas pessoas chegando aqui e se deparando com o acesso fechado. E não tem prazo ainda para que as catracas sejam abertas, mesmo já tendo um comunicado do sindicato avisando que as catracas seriam liberadas, mas isso deve acontecer somente por volta de 10 e pouco da manhã. Essas pessoas que a gente vê paradas aqui, olha, muitas no celular, algumas fazendo a simulação para ver o valor do carro por aplicativo e outras também avisando o patrão que vão chegar atrasadas no trabalho, que nem vão conseguir ir. Muitos trabalhadores que perderam o dia. Você, por exemplo, bom dia, nós estamos ao vivo. Você iria para qual local? Para Barra Funda.
Quanto tempo daqui o trajeto do Jabaquara até a Barra Funda? Imagino que o quê? Uma meia hora, 40 minutos? 40 minutos. O metrô estando bem, 40 minutos. Senão, com as paradas dele, até 1 hora chega. Perdeu o dia de trabalho? Até agora sim, né? Vamos ver se libera. Se liberar, a gente vai. Obrigada. E você também? Sim. Ia trabalhar. Mas no meu caso... Qual lugar? Eu ia pegar a linha verde, entendeu? Mas no caso eu já perdi. Eu tô aqui mesmo. Perdeu o dia de trabalho hoje? Perdi o dia, entendeu? Se for para abrir daqui 3 horas só, para mim não dá. Vou chegar lá meio-dia e pouco, ou sei lá 1 hora, para chegar e voltar. Já não dá mais tempo. Essa é a situação, né, dessas duas usuárias aqui do metrô. É a mesma situação de muitas outras pessoas, porque a gente está aqui na região da Zona Sul e é um lugar onde, para muitas regiões, não tem acesso de ônibus, não tem acesso de uma outra maneira, mesmo porque as pessoas não estão encontrando uma outra solução de saírem daqui. Então, estão aqui na expectativa de que a catraca seja liberada o quanto antes, mas desde cedo a situação é bem caótica para o trabalhador que depende do transporte público aqui em São Paulo, viu, Mariana e Edu? Zona Sul de São Paulo, que é a mais populosa da capital paulista. É o seguinte, quem está pagando sozinho até agora é o usuário do transporte público. É quem está precisando enfrentar a greve do metrô em São Paulo. O que está chamando a atenção é a falta de habilidade na discussão, na negociação entre o Sindicato dos Metroviários e a Companhia de Metrô. O diretor de operações do metrô mais cedo disse, olha, a gente está cumprindo o contrato. Nós pagamos 20% de reajuste salarial quando a inflação foi de 17%, mas nós não temos condições agora de pagar o abono que eles estão pedindo, a distribuição dos lucros que eles estão pedindo. O metrô argumenta que, em função da pandemia, nos 3 anos de pandemia, eles perderam 1 milhão de passageiros, ou seja, o caixa diminuiu. Por outro lado, os funcionários do metrô dizem que, com a privatização, o sistema ficou ruim. Neste momento, estão paradas as linhas 1, 2, 3 e 15 do metrô. As linhas 4 e 5, que são privatizadas, estão funcionando normalmente. Mas, Edu, essas linhas 1, 2, 3 e a 15 são as linhas que atendem 90% da população, né? Então, é praticamente como dizer que quase todo o metrô está paralisado. Quase 2 milhões de passageiros estão enfrentando essa realidade. E outra, hein? O trânsito da maior cidade do país vai dar nó por causa disso também. Quem pode, está pegando carona, está indo de carro. O rodízio de carros hoje em São Paulo está suspenso. Quem tem finais de placa 7 e 8 está podendo rodar normalmente agora de manhã, entre 7 e 10, e vai poder rodar à tarde entre 5 e 8 horas da noite, Mariana.